Oi, Speed, meu nome é Frank, eu sou um grande fã do Minecraft, e estive jogando por cerca de 2 anos agora, todo dia, depois da escola, eu e o meu amigo, Dom, sempre jogávamos em seu servidor privado. Ele era um pouco noob no Minecraft, mas, como ele era bem rico, decidiu comprar um servidor privado para que a gente pudesse jogar sobrevivência junto dos meus amigos, Vincent e Boeire. Um dia, todos nós estávamos em grupo no chat do Skype trabalhando numa grande cidade no sobrevivência que já estávamos planejando construir por, pelo menos, 8 meses. Estávamos muito orgulhosos de como tudo se saiu. Era localizado num deserto, então nós damos um nome apropriado à nossa cidade, Bribones. De repente, enquanto todos nós fomos pegar recursos para terminar a construção do hotel que estávamos fazendo, o Dom notou algo estranho no chat. Os únicos plugins que tínhamos no servidor era o Essentials, junto de outro plugin, que o Boeire encontrou chamado Socialsp. Graças a ele, parece que alguém chamado Planyon Nambon 303 usou o comando Stop. Seguinte, o Dom sofre de uma grande ansiedade. Eu conheço ele desde o prézinho, e ele sempre foi uma pessoa muito insegura. Então, quando ele viu que esse tal jogador não existente tentou desligar o servidor, ele imediatamente pensou que fosse um hacker. No início, eu pensei que era só um erro, ou algo do tipo, e que ele estava paranoico, mas eu me lembrei que aquilo era um servidor privado. Fui eu quem configurei os plugins para ele, e tudo mais, e mantive o servidor dele com a lista branca ativada, já que ele não sabia como fazer isso. Era impossível que qualquer pessoa entrasse nele além de nós. Eu verifiquei o painel de controle do servidor, que mostrava que éramos os únicos lá. Eu estava ficando um pouco confuso. Todos nós decidimos só ignorar isso e continuar com a nossa jogatina. Já estávamos jogando por 20 minutos. Estou andando com o Vincent até a floresta mais próxima para pegarmos madeira, o que não era tão próximo assim. De repente, nós vemos uma figura branca no deserto lá longe. Parecia ser o modelo de algum tipo de figura fantasmagórica, e mal pude distinguir seus olhos vermelhos. Eu tirei uma captura de tela e corri depois disso. Por algum motivo, o jogador do Vincent só ficou parado. Eu achei que fosse um travamento, mas ele não estava nem falando na chamada do Skype. Eu verifiquei e perguntei se ele ainda estava online. Nenhuma resposta. Ele nem estava na chamada. Até então, o Boeire só está nos ignorando e se concentrando no hotel, e o Dom está pirando. Eu posso ouvir o tremor na sua voz. Mesmo assim, eu abro o Minecraft de novo para ver se aquela figura branca havia desaparecido, e o Vincent se desconectou do servidor. Eu tentei ligar para ele no meu celular, mas não atendeu. Foi direto para a caixa postal. Eu tentei mandar uma mensagem para ele, mas nenhuma é enviada. John estava ficando preocupado ao ponto de ele suar como se estivesse prestes a chorar. Boeire nem estava ouvindo a gente. Ele sequer sabia o que estava acontecendo. Eu finalmente consegui a atenção dele, e ele finalmente percebe o quão peculiar o problema é. Ele me teletransporta e me ajuda a procurar pela figura branca. Agora, John está chorando descontroladamente, pensando que o hacker havia matado o Vincent na vida real, ou coisa assim. De repente, a minha tela começa a piscar. Não é normal que o Minecraft trave desse jeito. Parecia que estava corrompido ou algo assim. Como se isso não bastasse, o chat começou a enviar objeto summonado com sucesso pelo Planyon Nambon 303 sem parar. Eu olho para o chat no Skype e percebo que alguém entrou na chamada. Não havia um nome de usuário, nem recebemos qualquer notificação de alguém sendo adicionado à chamada. John estava só observando tudo isso acontecer. A sua voz está tremendo, e posso ouvir ele fungando. Honestamente, eu comecei a ficar meio assustado. Boeire parecia ter saído da chamada e se desconectado do servidor, provavelmente pelo tédio. Eu estava tentando acalmar o Dom, mas ele simplesmente repete: eu não consigo aguentar, é demais para mim. O usuário anônimo na chamada finalmente liga sua câmera. Era escuro demais para ver qualquer coisa. Dom fica tão estressado que sai da chamada e do servidor. Eu não o julgo. Se ele tivesse ficado por mais tempo, ele provavelmente enlouqueceria. É só eu e esse jogador anônimo. Eu pergunto se tem alguém aí. Eu ouço uma voz fraca dizendo algo, como, faça um pedido. Era fraca, mas, ainda assim, soava como um alterador de voz.
eu decido voltar para o Minecraft para ver se o jogador estava lá. O chat envia sobrecarga de arquivos sem parar em cor vermelha, junto com faça um pedido, em cor cinza. De repente, eu recebo o efeito de uma poção de cegueira. Depois, perco a minha habilidade de se mover, eu nem consigo desligar o meu computador, ou sair do Minecraft. Esse jogador então anda até mim. Parecia ter uma skin de fantasma, com olhos vermelhos e uma parca branca. O chat diz mais uma coisa: faça um pedido e diga adeus aos seus amigos. A chamada no Skype se encerra e, de alguma forma, se fecha sozinho, e o jogador corre até mim e começa a me bater. Por algum motivo, o jogo fazia aquele barulho de off e nota 2 que existia na beta e nas versões antes dela. O meu computador então se desliga. Eu tentei ligá-lo novamente, mas não dava sinal de vida. Eu tentei usar o meu celular, mas a internet havia caído. Eu esperei por 3 horas antes de ligar o meu computador. A imagem de plano de fundo da área de trabalho mudou para uma programação verde, provavelmente X. Depois, eu percebo que tudo exceto a lixeira havia sido deletado do meu computador. Eu o desligo e uso o meu notebook. Eu tento ligar para o Dom, mas ele não responde. O mesmo acontece com o Boandy e o Vincent. Eu decido só ir para a cama e para a escola no dia seguinte para falar com eles. Eu vou para a escola de manhã, e o Boandy é o único que apareceu por lá. Ele disse que os pais do Vincent e do Dom ligaram para eles para perguntar se estavam em casa. Aparentemente, eles desapareceram, não havia nenhum sinal deles, e a polícia veio até suas casas, e verificou se havia qualquer pista sobre onde estavam, mas não encontraram nada. Eu decido matar a aula, e andar até a casa do Dom para ver se ele estava lá. Eu vejo a sua mãe andando, chorando. Eu pergunto se ela está bem, e ela diz que o John aparentemente cometeu suicídio, não dentro de casa. Muito provavelmente ele saiu de fininho para pôr fim na sua vida. Ela me deu um pedaço de papel que ela disse estar na mesa de computador do John. Eu leio a nota cuidadosamente. Eu não aguento mais, eu não consigo dormir. Eu tenho medo que esteja me observando. Eu não consigo viver desse jeito sabendo que alguém está me perseguindo, querendo que eu morra de forma lenta e dolorosa. Me desculpe, mãe, eu te amo. Eu comecei a chorar um pouco quando li suas últimas palavras. Eu olho atrás do papel e, escrito no cantinho, havia um pequeno texto com uma frase familiar: faça um pedido. Depois de confortar a mãe de Dom por cerca de 20 minutos, eu saio para dar uma olhada em Vincent. O carro do pai dele está estacionado, mas não tem ninguém em casa, nem mesmo o seu pai. Eu espio dentro da casa, e o que vejo no espelho, escrito no espelho com um marcador vermelho, as palavras: faça um pedido. Foi aí que percebi que essas duas coisas não eram só coincidências, era um caso sério. Não era só um hacker, mas alguém que está torturando suas vítimas mentalmente e fazendo com que eles simplesmente desapareçam. Se você receber esse e-mail, spam, se você encontrar o 303 de novo, eu quero que você feche o seu Minecraft rapidamente e desligue o seu computador. Eu não quero que você acabe como o Vincent ou o Dom. Por favor, tome cuidado. Se eu tiver mais informações, entrarei em contato com você imediatamente. Boa sorte. A entidade 303 é uma creepypasta que foi comumente conhecida como o Novo Herobrine. De acordo com a pasta, um ex-funcionário da Mojang foi demitido por Notch, o criador do Minecraft. Agora ele quer se vingar da Mojang e dos jogadores de Minecraft. Dizem que a entidade 303 não é apenas o ex-funcionário, mas uma equipe inteira de hackers que usam nomes de usuário como 303 Mojang, com 303 e Entity 303. Se você tiver algum arquivo em seu computador com qualquer nome que contenha 303, pode ser que sejam os hackers do 303. O 303 também pode invadir os mundos dos jogadores e corrompê-los. 1 em cada 40 jogadores são afetados pelo 303 e sua equipe. O Herobrine, na verdade, veio nos alertar sobre o 303, mostrando o que ele faria. A lenda dizia que o 303 planeja arruinar o Minecraft até o final de 2014 ou 2015. Placas foram vistas em mundos hackeados por 303 dizendo HJLPIN, socorro, em sueco. Isso significa que Herobrine precisa da nossa ajuda.
para derrotar 303. Se ele não for derrotado em breve, Minecraft estará sob seu controle. O primeiro avistamento de 303 aconteceu em 10 de dezembro de 2013. Os eventos desse encontro são desconhecidos. 303 também pode invadir o mundo dos jogadores e corrompê-los. 40 dos jogadores são afetados pela entidade e seu time, e que, na verdade, o Herobrine teria vindo para nos avisar sobre ele, e o que pode fazer. Seus planos eram de arruinar o Minecraft no fim de 2014, ou 2015. Houve vários outros avistamentos após esse. A primeira pessoa que viu 303 desapareceu da internet, e não se ouve falar mais dele desde 10 de dezembro de 2013. O segundo avistamento mais recente foi em 7 de julho de 2014 pelo YouTube. Um teste de 179 que trocava mensagens via Skype com um amigo. No meio da conversa, o time de 303 hackeou o seu computador. Se você ver coisas no seu mundo de Minecraft, como tronco de bétula em árvores de carvalho, fogo no céu, pedregulho aleatório onde não deveria estar, cruzes de ponta cabeça, figuras ao longe, ou outras ocorrências suspeitas, a entidade 303 pode estar hackeando seu jogo. Se você achar que foi hackeado, procure e delete todos os arquivos contendo 303 do seu computador. E alguns fingem ser Lu, ignore quaisquer jogadores com o nome Entidade 303. Note conheceu a Entidade 303 dizendo aos jogadores para lerem ciência, e que não há fantasmas. Esta rejeição por parte da Mojang, do criador do Minecraft, foi incorporada na creepypasta de forma a aumentar o sentido de urgência. Ele possui algumas habilidades poderosas: criação, destruição, invisibilidade, teletransporte e voo. A Entidade 303 é uma história que explora medos e fantasmas da comunidade Minecraft, utilizando elementos como hackers, vingança e a ameaça de um jogo corrompido. A creepypasta é uma forma de entretenimento e também uma maneira de discutir a cultura online e as preocupações com a segurança em jogos e comunidades virtuais. Muitas pessoas acreditaram nessa história, pois muitas não sabem que creepypastas são histórias de terror inventadas, lendas urbanas e contos sobrenaturais que se disseminam rapidamente online, frequentemente compartilhados em fóruns e redes sociais. O termo, que significa copypasta assustador, em português, refere-se a conteúdos que são copiados e repostados. Infelizmente não existe mais muitas informações sobre a creepypasta. Porém ela conseguiu se tornar parte da trindade das lendas do Minecraft, e é muito respeitada pela comunidade. Obrigado por assistir.